Ortiz, irmão, como é que você tá? Ortiz, eu vou tentar fazer 3 vídeos rápidos, porque já tô trabalhando no conceito e como eu tô usando uma abordagem de pesquisa qualitativa, na parte de contexto, o material tá ficando muito robusto. Então, para não te afogar em conteúdo no fim de semana, eu vou primeiro te entregar aqui o diagnóstico, tá? E, e amanhã eu te entrego o conceito. Tá? Amanhã, no máximo segunda. Como eu tô fazendo esses vídeos e demora aqui para achar o caminho, para pisar no acelerador, no máximo segundo, primeiro horário tá na tua mão, tá? Então, irmão, o que é legal do diagnóstico, tá? E já apresentando o que eu vou falar um pouco aqui. Aqui a gente conseguiu extrair, fragmentar e sistematizar, vamos dizer assim, a tua essência, para entender até onde a gente pode mirar, como mirar, até onde chegar. Oi, tio, irmão, como é que você tá? Irmão, eu vou mudar um pouco o nosso cronograma, porque eu já estou trabalhando no conceito. A ideia é te entregar amanhã, mas eu estou usando uma outra abordagem. Você vai entender por quê aqui de contextualização. Hoje eu estou trabalhando muito contextualização de pesquisa qualitativa, que são dados mais abrangentes, né? E por quê? Você vai entender depois que a gente fizer esse vídeo aqui do diagnóstico, principalmente nesse primeiro vídeo. Eu vou dividir em 3, tá? Para ficar mais prático. Porque entendendo o DNA Ortiz, a gente está criando aqui uma disrupção, cara, uma ruptura social, não só mercadológica, mas que tem impacto mercadológico interessante também. E por isso eu estou tendo muita cautela de tornar tudo muito aplicável, gerível, fazível, tá? Então, por isso de tamanha cautela. Então, a relação de cronograma é como eu estou gastando aqui algumas boas horas gravando o vídeo, editando, enfim. Eu vou fazer de tudo para entregar o conceito amanhã, mas talvez eu te entregue na segunda, tá? Porque daí, em vez de eu ia fazer um vídeo só explicando o contexto, dada a complexidade que a coisa ficou, e isso é maravilhoso, eu queria gastar um pouco de tempo explicando, não para enviesar, tá, a tua decisão, você pode falar, Raul, isso não faz o menor sentido, mas para demonstrar a grandeza de forma gerível, estratégica e operacional daquilo que a gente está propondo enquanto ruptura, tá? E desculpa, você vai me ouvir tossindo um monte de vezes que eu tô um pouco estragado. Então, meu amigo, aqui a gente vai criar aqui os direcionamentos do projeto e eu vou te mostrar a nossa agenda, como é que a gente vai trabalhar, porque a ideia aqui é eu dividir em 3 vídeos, tá? Então, primeiro, um só do diagnóstico, um de concorrência, que vai ser um pouco mais rápido, mas eu acho que vai ser muito importante a gente fazer umas análises, porque aí a gente vai ter o quê? A essência do Ortiz, mais a dinâmica de mercado. E com isso a gente vai entender, né, cadê eu? Voltei. A gente vai entender o porquê de determinado caminho ser mais interessante que o outro. E entendendo, né, esse movimento não usual que a gente está trabalhando, já começar a pensar em critérios de seleção de membros, então não é todo mundo, não vai ser para todo mundo. Isso é muito importante. Se a gente já tinha um filtro, eu acho que agora a gente aumenta um tanto o filtro, tá? A régua. E por isso eu também já trazia um processo aqui de mitigação de risco. Então aqui um protocolo rapidinho, tá? Eu entrevistei você, demorou 2 horas, eu fiz essa análise de 4 concorrentes, aí são 2 instituições nacionais e 2 internacionais, para a gente poder comparar comportamentos. Eu acho que isso vai ser bem legal e dá um trabalho, tá? Por isso que a gente fez 4 horas só, para a gente poder entregar tudo dentro de um cronograma ágil, como a gente conversou. E aqui, irmão, vou tomar uma água aqui, é basicamente aquilo que a gente teve na entrevista. Esse é o resultado do Ortiz no divã. Tá? E uma coisa que é muito legal é quando a gente começou a fragmentar, sistematizar, entender, né, baixar aqui com os meninos, o como se o Vinhos definir, cara, a gente vai se manter no mesmo modelo, vai ser isso.
Tá lindo, ele já é um agente transformador excepcionalmente importante. Mas que não dá para caso a gente faça alguma uma V2 do que é o que a gente está propondo, né? Uma V2 do Vinhos, não cabe ele ficar em cima do muro. É uma coisa de, cara, é coletivo para ir pra guerra. Então, por isso que ao mesmo tempo que eu tô muito empolgado, também tô com essa cautela de não deixar a coisa abstrata. Então, a primeira coisa, Ortiz, quando a gente começa a perceber que força que a marca já nasce e que força ela já carrega para poder fazer essa V2 ser muito estruturante. E a primeira coisa, né, que é uma marca que ela já nasce para romper, por isso de ser disruptiva, né, de ser uma marca de ruptura, para romper com esse imaginário de que o homem negro é só um corpo máquina que serve e funciona, não tem inteligência, não tem sentimento, não tem emoção. No máximo que ele tem é um pinto, né, coisa do tipo. E muito braço para levantar tijolo. Mas o que é interessante, isso que é muito fantástico, não é uma ruptura que se dá um tapa na cara da pessoa e fala acorda. É uma ruptura que ele passa por um processo de formação, de, de experiência, de dignidade, de abundância, de beleza, de sensibilidade, de amor, que faz com que isso se torne transformador e não um protocolo, né? Não é aquele convite para deixar, para virar esquerdomacho, porque sim, porque senão você fica fora da trend. É muito profundo, cara. É muito incrível. E a genialidade dessa profundidade toda, ela se estrutura em dois pilares que são muito legais a gente trabalhar e vamos trabalhar bastante, que é a gastronomia como gatilho de percepção, e aqui a gastronomia englobando vinho, englobando dano, englobando tudo, mas essa experiência tátil, vivencial, sabe, de perceber de fato que existe um mundo, um outro mundo que é possível, a partir do prazer, da troca, de uma experiência gastronômica singular, né? Mas é o contexto que faz isso ser tão incrível, porque eu não estou comendo um prato gostoso e um vinho legal. Eu estou inspirando e sendo inspirado por outros homens a partir de um momento que a gente se nutre. E a gente se nutre em coletivo, e ao se nutrir em coletivo, isso me impacta enquanto sujeito e me estimula eu ter um outro olhar sobre mim, onde eu consigo me enxergar potente, onde eu consigo entender o que é abundância, que essa abundância ela, ela é possível, né? Ela não é distante, aqui, né? E ao mesmo tempo é um espaço seguro para vivenciar isso, para sentir, para ser transformado, para chorar, para rir. Então é um composto de afetos que faz a coisa ser muito incrível. E por isso que esse quilombo como pilar de transformação é tão interessante. Porque diferente dos outros movimentos, pesquisei bastante, mas eles geralmente trabalham com o nós, que é excessivamente abstrato. Porque tudo pode ser nós, né? É um grupo de coisa, o nós. E aqui, mesmo quando você fala, né, que eu acho brilhante isso, ninguém é maior que o coletivo, mas esse é um coletivo onde ele é formado por eu e outros eus que formam esse nós. Então, o nós tem cara, o nós tem nome, o nós tem vida, o nós afeta. Eu afeto o outro eu do outro lado, e sou afetado pelo outro eu do outro lado, e a gente começa a entender que a vida pode ser outra, que a vida pode ter abraço. E quando esses diversos eus se juntam, a gente não está criando uma massa, a gente está criando um coletivo estruturado que, mesmo ele sendo protagonista, ele não anula a minha individualidade. Isso que é brilhante. Isso que é legal, porque isso me permite transformar e ser transformado. De novo, não é um protocolo de boas práticas de civilidade. É transformação no coração. Isso é impagável. Aqui, Ortiz, vamos qualificar um pouco mais a força, tá? Primeira coisa, uma força que é muito importante é que essa ação ela cria referência onde não tem. Ela supre um hiato, ela supre um abismo.
né? E não é o prato, é isso que é o legal, não é o prato. O prato também faz parte disso. O vinho também faz parte disso. Mas a referência onde existe provocação, existe educação, e tudo isso para consolidar um imaginário positivo, sensível, que tem esse impacto tanto para mim quanto para os meus, né? E por isso que a gente vai ter um ponto ali que vai ser muito importante a gente colocar como abordagem, como pilar e não só como bandeira, mas sem spoiler. Então é muito importante essa forma de construir referência, de construir possibilidade prática, né? Então a gente se vê como uma plataforma de educação, como um ecossistema de prosperidade, né? Um espaço de democratização da abundância. Essa referência é muito legal. A perspectiva de abundância ser acessível e não ser algo distante ou uma premissa de arrogância. É muito legal isso. E um quilombo que cuida do jeito que a pessoa é. E por isso que o Vinhos e Afetos ele é sentido como essa marca propositiva, ancestral integrativa, porque ela é uma experiência completa de acolhimento, de educação, de potencialização a partir do afeto. Então, de novo, não é uma relação de vou te dar um protocolo ou um manual de como ser um sujeito legal, como o outro grupo deu curso de etiqueta, por exemplo. Aqui a gente muda pelo afeto. E ao ser mudado pelo afeto, quando essa pessoa for afetar outras pessoas, ele já vai estar transformado, o que faz com que ele já se torne aliado de um outro contexto. E que a gente vai trabalhar muito, que é o campo do feminismo, né? E como a gente gostaria de ser visto? Um coletivo estruturado, político, ativo, propositivo para mudar o mundo pelo afeto do homem negro. Eu acho que isso é muito legal, porque, de novo, a gente não vai para guerra porque é legal ir para guerra, ou porque a gente precisa ser protagonista de uma história, ou porque a gente tem algum tipo de obrigação, moral ou não. A gente vai porque faz sentido ir. A gente vai porque quem a gente ama vai ser transformado. A gente se torna feminista, ativista, porque você tem filhas, eu tenho a Pri, e a gente quer um mundo muito bom para elas. E não porque a gente precisa estar legal na fita ou a gente precisa seguir uma trend. Mas isso a gente aprende no afeto, né? A gente aprende no amor, a cuidar, a proteger, a ser guardião. E não ser protagonista em lugares que não faz sentido a gente ser. Então toda essa sensibilidade, toda essa complexidade, ela é muito incrível, porque tudo isso está sendo formado e educado e provocado a partir de um espaço seguro. Por isso que é tão importante, Ortiz, e eu quero muito trazer esses pontos, não para ficar babando o ovo, não é essa ideia, tá? Ou falar, tipo, somos incríveis, mas é porque não cabe a gente criar uma estratégia para tornar o Vinhos mais discreto, mesmo que descrição seja o mais confortável. E você vai entender por quê. Essa aqui é tua frase, não vou ler, depois você lê com calma, mas fala muito sobre isso. E que problema a gente resolve? De forma prática, a falta de espaços políticos de acolhimento e comprometido com a transformação real e cotidiana do homem negro. Essa ausência, essa falta, é tudo que precisa para manter e fortalecer. Manter e fortalecer é esquisito, mas fortalecer esse estereótipo de desumanização dele. Porque já que não tem suporte, já que não tem rede, já que ele tá sozinho, já que ele é descartável, deixa ele ser descartável. Né? Já que não tem Leandro, Ortiz, Carol, Dani, Alex, Sinair, David, deixa ele ser sozinho. Então a gente supre esse espaço e a gente se torna essa ação política extremamente potente, porque a gente rompe com exatamente nessa relação dessa percepção de que esse homem ele só precisa sobreviver e funcionar, né? E ele não precisa sentir, ele não tem esse direito, ele não pode ser digno, ele tem que ser esse corpo máquina que funciona. E esse grande bode expiatório, porque se der alguma coisa errada, ele é descartável, então a culpa é dele, ponto final, acabou. O policial tá tristinho, tá chateado, dá porrada em gente preta que resolve, é terapêutico. Sabe, essa desumanização. E esse é um espaço de humanização tão potente que a gente rompe com padrões. E é esse romper que a gente vai trabalhar bastante.
Então, como a gente vai solucionar isso que a gente está propondo, nesse problema que a gente diagnosticou? Primeiro, assumindo que a gente é um espaço seguro de individuação negra, né? Tô trazendo aqui Jung, que eu gosto do Zé, por mais que ele seja cuzão, racista, bom, e tudo que, enfim. Mas acho que esse é um processo muito legal de individuação, onde a gente tem esse espaço seguro para ser, né? E às vezes é o único espaço que você pode ser, né? Pode sentir, pode se perceber. Então, é isso que forja um novo homem. E por isso que a gente vai trabalhar com a premissa de que são espaços de construir um novo paradigma sobre o que é o homem negro, um outro imaginário. Então, por isso que a gente é uma marca disruptiva. E a gente vai fazer isso a partir de 4 pilares, tá? A gente não está falando de produto de forma específica, a gente não está qualificando aqui, a gente está dando estrutura, tá? A gente está dando contorno a essa solução, que pode ser muita coisa. Então a gente vai ter 4 pilares aqui para organizar as nossas soluções, que primeiro é o coletivo político, que a gente vai trabalhar enquanto um direcionador. Tá? Esse direcionador de marca, de ação, de reputação. A operação, quando a gente entra aqui em encontros e eventos, né, fomenta a identidade, e é nosso braço B2B, onde a gente vai ganhar muito dinheiro, que é a inteligência mercadológica. Já explico um pouquinho aqui de cada um. E só explicar aqui o frame, tá? Em alguns você vai ver a gente tem posicionamento, função, diferencial, papel, entrega, mas é só para destrinchar um pouco e ficar claro qual que é o papel de cada coisa, qual a função de cada negócio, tá? Então, qual que é o porquê, né, desse coletivo político? Esse é um quilombo, né, que ele é estratégico, que ele é político, que ele mobiliza, né, ele é essa ação política compartilhada, de valor compartilhado, né? E uma coisa que é muito legal, isso tudo pela essa cosmovisão antirracista, feminista, afetiva, sistêmica. Então a gente vai tratar a lógica desse coletivo como grande, como a base desse DNA, como esse grande direcionador estratégico que vai ter ali, né, a entrega, o seu papel ali no direcionador estratégico, na estrutura de governança, na curadoria e na identidade do portfólio. Então, cara, só faz sentido ter esse tipo de serviço. A gente não quer ter aplicativo, Tinder, definição de norma cultural, né, o que pode e o que não pode, se não pode, é corte, se pode, seja bem-vindo. Advocacy, formação de agenda política, parcerias institucionais, comerciais. Então, a premissa desse coletivo, né, desse quilombo estratégico de ação política, de formação de valor compartilhado, é o que vai direcionar o nosso processo. Para a gente ter aqui, né, todo esse direcionamento já orientado para a vocação, que é de encontro, né, para a vocação do Vinhos, onde a gente vai ter essa inteligência de cocriação de espaços de educação, de democratização de saber, de experiência, de transformação prática. E tudo isso daqui é patrocinado, tá? Então, por isso que a gente vai monetizar muita coisa, porque quanto mais a gente tiver dinheiro no bolso e na conta, mais transformação a gente gera. Como você falou uma vez, que pra mim isso foi marcante. Tipo, cara, saúde mental às vezes é comida no prato. Mais saúde mental a gente gera. Então é muito legal. E quais entregáveis a gente tem nessa unidade, vamos falar assim. Com Vinhos e Afetos, enquanto aquele grande evento, eu acho muito legal o Vinhos e Afetos ser esse grande evento, porque ele é um nome já conhecido, é um nome que virou referência. Ah, então eu acho muito legal ele ser, porque a gente também vai precisar pensar também na arquitetura de nomes, né, de naming, que a gente chama, que é exatamente essa relação. Puxa, o Vinhos vai ser o grande evento, então seremos o Grupo Ciranda, tô só chutando, tá? E aqui a gente tem vinhos, a gente tem unidade de inteligência de mercado, a gente tem isso, isso, isso. O vinhos é o evento? Não, o vinhos é tudo. Enfim, acho que pode ter ficado um pouco confuso isso, mas é legal a gente pensar nessa arquitetura de nomes para que tudo faça sentido, tá? Então, o Vinhos e Afetos, né, esse grande evento monetizável, patrocinado, a gente pode ter uma versão pocket dele. Então, por exemplo, Bozano quer ter uma tarde, né? Ele quer ter uma versão do Vinhos e Afetos que a gente tem hoje com eles. Tá bom, paga. Ponto. Fechou. Para pensar em produto, para entender perfil, para poder trocar, né? Então isso pode ser um serviço muito legal.
a confraria, que é o nosso encontro. Né? E eu acho que isso se precisa se manter íntimo, pequeno, do tipo deixando claro, gente, aqui ninguém entra, aqui é só esse grupinho, porque daqui eu acho que é o grupo que ele tem um comprometimento, que a gente pode esperar um comprometimento e cobrar olho no olho, que a gente não vai ter se, por exemplo, um coletivo de 4.000 pessoas. Vai ser lindo. A gente não pode cobrar comprometimento de 4.000 pessoas, né? Por mais que a gente tente, né? Mas a gente pode cobrar esse comprometimento dessas tintas. E se não tem comprometimento, a gente pode cortar, né? E aí vira esse grande núcleo duro de inteligência, esse grande conselho, esse grande ponto de essa visão plural sobre o que a gente está fazendo, né? E é claro, manter a nossa relação, que eu acho muito importante. A gente pode ter encontros semanais, então, né, semestrais, por exemplo, de até 120 pessoas. Essa ideia de ter, sabe, de fazer esses eventos maiores na Dani, patrocinado, muito legal. Eu acho que a gente vai ganhando formatos de encontros e modelos de monetização que são muito interessantes. E podcast. O que vocês entenderam não é fácil fazer com podcast, cara. Eu ensino vocês, eu faço por um tempo, até passar o bastão, a gente vai tocando junto. É fácil. E aqui vira um produto bem legal. Fomenta a identidade. Aqui a gente começa já a entender o valor da marca se tornar um ser de lifestyle. É muito importante, porque a gente está com valores que são muito complexos e é muito importante que isso se materialize no dia a dia. Então, por isso que é tão importante o Vinhos e Afetos se tornar um negócio de lifestyle. Não é, é um coletivo político, tudo bem, mas ele ter esse viés de estilo de vida, porque a gente consegue materializar. Isso é muito legal. Então, por exemplo, a grife, né? Isso faz total sentido aqui. Desfiles de moda e beleza negra, sabe? No evento maior, né? Que vai ter um grande espaço. Ou até nesse evento menor, sabe? Desde, sei lá, com crioulo carioca, né? Essas marcas que estão trabalhando especificamente para o homem preto. E a gente também fomentar esse universo do campo da beleza, né? A partir desse contexto, né? Da grife, do desfile, e a gente vai conseguindo também fomentar e mostrar para esse cara do tipo, olha, você tá vendo? Tipo, isso também é carinho, isso também é afeto, isso também é potência. E a gente pode pensar em collabs aqui, né? Uma, uma linha do... Depois eu te passo o link do Crioulo Carioca, tá? Uma marca que eu gosto muito. Uma grife. O Dave vai ter uma assinatura aqui, de repente vai ter um outro estilista, vai ter uma assinatura de uma edição em algum ano, ou faz uma edição limitada assinado junto com Vinhos e Afetos, ou uma Busano pode criar uma linha de barbeador ou de creme de barbear assinado pela Afetos. É collab, né? Então a gente pode pensar tudo. E da mesma forma que a gente está estimulando com que o dinheiro circule dentro, também trazer pessoas e fornecedores, roupa, beleza, serviço, barbearia, qualquer coisa do tipo, que tenham o perfil ou que façam parte dessa grande comunidade, para a gente também poder ter essa relação de descontos especiais. Então, sei lá, o David, sabe, na grife ali dele, na Salva, a Selva, cara, membro da comunidade rola 15% de desconto, 20% de desconto. Pronto, temos um incentivo para o nosso dinheiro circular aqui dentro. A gente faz o nosso wine money, vamos falar assim. E aqui é o hardcore de mercado, tá? Aqui, Otis, é um processo que, por mais que pareça esquisito, a gente consegue levar nas costas, cara. Isso é muito tranquilo. A ideia é fazer desse espaço de inteligência ser um think tank. Não gosto desse nome, mas é um tanque de ideia. O think tank, ele tem essa perspectiva de apoiar a tomada de decisão estratégica e não simplesmente trazer dados. Então é a gente falando de CEO para CEO. Aqui esse é o lance, tá? Tipo FGV. FGV é um grande think tank. E aqui a gente está criando um think tank de masculinidade negra. Né? Isso que é muito legal. E por que isso é legal, Ortiz? Porque a gente está trabalhando com uma dinâmica de consumo de um consumidor que ele é invisibilizado em todos os sentidos.
A gente pode apoiar, por exemplo, a partir da nossa intelectualidade, do nossa estratégia, da nossa pesquisa, do nosso olhar, criar a categoria beleza negra masculina, criar a categoria, fortalecer a categoria moda para homens negros, fortalecer a categoria de nutrição para homens negros. Sabe, a gente tem essa capacidade porque a gente tem uma amostra gigantesca, a gente tem acesso a esses homens, a gente pode fazer pesquisa qualitativa com eles e a gente pode construir relatórios, a gente pode construir artigos, a gente pode criar livro, que nem você comentou, a gente pode criar conhecimento para difundir sobre o que é esse homem negro, a partir do olhar dos vinhos e afetos. Então a gente pode ter esse think tank, que é grupos de trabalho, né, com temas específicos que fazem sentido, ação política, saúde mental, mercado, consumo, e a gente pensa junto e cria relatório, cria livro, cria artigo, cria podcast, difunde conhecimento. Centro de pesquisa. Ortiz, eu vou te mandar 4 pesquisas que eu trabalhei, que eu fiz sozinho, praticamente. Com exceção da Globo, que eu tive um apoio na parte quantitativa. Mas só pra você ver, cara, é fácil fazer pesquisa. Dá um trabalho do cão, dá um trabalho do cão. Vai com 2 gatos pingados de operação, a gente aqui, a gente faz pesquisa a gente faz pesquisa pra caramba. E a gente monetiza. A gente pode criar pesquisa e vender, a gente pode ser contratado para fazer pesquisa, e isso pode ser um grande centro, um grande movimento de monetização aqui. Palestras, treinamentos, seminários sobre consumidor negro. A gente pode ter um encontro, tipo presente racista mesmo online, só sobre consumo negro, do homem negro. A gente pode ter, vender treinamento para empresas da área de pesquisa, entender homem preto, sabe? Banco de talento qualificado. Então acho que isso é muito legal, porque a gente também pode oferecer, sabe, pega a tua competência, a minha competência do Leandro, da Carol, da Dani, é, metade do grupo, a gente fala, cara, a gente vai fazer um cursinho, alguns cursos, a gente vai fazer, cada um vai fazer, vai gravar um vídeo para a gente se qualificar. E quem quiser entrar, ter acesso a competências que a gente já tem. Então é muito legal, Ortiz, e muito prático, tá? Por isso que eu tô tão preocupado em tornar tudo muito prático. Quais valores a gente carrega? Então, uma coisa que eu achei muito legal, é uma tríade que você fala que eu achei muito interessante, que primeiro, né, ninguém é maior que o coletivo, compreendendo que esse coletivo é um grupo de eus, né, e não uma massa. Impacto mensurável, a gente vai falar muito de impacto mensurável e valores inegociáveis. Então, é uma coisa de sustentação muito importante. E valores que a gente conseguiu perceber e viver, tá? Tanto nessa entrevista quanto no dia a dia do Afetos. É um ambiente que permite consolidação de relações genuínas, de prosperidade e abundância, cuidado coletivo, estimula uma vida social saudável, fomenta uma identidade autêntica, isso por isso de fazer com que também exista um viés lifestyle assumido, porque a minha identidade é a minha manifestação e se não tiver encaixado, eu sou um branco com melanina. Então, tudo isso é importante. E tudo com muita responsabilidade e comprometimento. E por isso, quando a gente coloca, né, o que movimenta a marca, né, o que se organiza, é um tripé que ele é muito complementar e profundo, onde a gente primeiro começa com o acolhimento, onde eu sou abraçado pelaquilo que eu sou, a educação, onde a partir do momento que eu sou abraçado, eu tenho diálogos que me permitam ter uma formação crítica, um letramento sobre cuidado, onde eu sou transformado por meio do diálogo, por meio do afeto. E a partir disso, a abundância, onde eu estimulo esse novo paradigma de dignidade, de afeto, de prosperidade, de ser, de se auto-perceber, de se amar. E aqui, a gente tem uma coisa interessante, Ortiz, que quando a gente fala de fragilidade em diagnóstico, geralmente são muitos slides de fragilidade. Aqui tá muito legal, tá muito equilibrado. E isso, o que que é legal daqui? Que tá todo mundo muito consciente daquilo que é possível.
Então não é um sonho que a gente vai descobrir no caminho. Ele é um sonho que a gente já sabe que é treta, tá todo mundo disposto. Consciente também daquilo que pode ser feito, no tempo que pode ser feito. Então são fragilidades que são facilmente organizáveis e superáveis, tá? A primeira é o nosso paradoxo de potência. A gente tem uma potência gigantesca, você viu, né? Bom, você é essa potência, eu só tô dando estrutura, mas a grande fragilidade que a gente tem nessa equação é que não tem time dedicado, por exemplo, ao projeto. Né? Hoje é impossível falar, o Otis, fique 24/7 dentro do projeto, porque o boleto chega, ponto final. Então vai existir uma curva, né, um tempo, onde há o vinho se monetizando, vai poder pagar alguém, vai poder ter um time. Aos poucos, se fizer sentido, vai ficando mais, vai dando mais dedicação. As pessoas que estão do teu lado, puxa, ó, preciso que vocês se dediquem aqui pelo menos 4 horas por semana. Ou não, gente, agora é 24/7, gente. Até lá, a gente vai suprindo essa relação de braço exatamente nessa relação. O que, que a gente consegue fazer hoje com o braço que tem, com o recurso que tem. O que, que é possível ser monetizável e se for monetizável, a gente expande. Se não, a gente cria uma alternativa. E a falta de dados? Notícia, uma coisa muito linda que a gente precisa fazer é tudo ser mensurável. Eu sei que é uma lógica meio startupeira, de tudo tem que ter resultado, tudo tem... mas é importante o resultado porque a gente está criando algo onde falta, onde é uma ausência muito grande. Então é muito importante a gente ter, mas criar os nossos indicadores eu acho importante também. Não é CAC, LTV, From, as coisas de RH que também tem, de absenteísmo, presenteísmo. Cara, exemplos de taxa que a gente pode criar porque faz sentido pra gente e a gente vai conseguir operar sem tecnologias épicas. Cara, taxa de descompressão psíquica. O nome é bonito, mas é simples. Como é que você entrou? Como é que você saiu? Se a gente tem o dado de que no jantar do dia do 6, eu acho, desculpa, não lembro o dado, tivemos 30 pessoas, 30 pessoas chegaram estressadas e 25 saíram relaxadas, temos uma taxa de quase 90% de sucesso sobre a descompressão psíquica. É isso. Taxa de engajamento, né? Quem está engajado no projeto? E como a gente está falando do contexto de feminismo, né? Puxa, fizemos um collab com a Marcha das Mulheres Negras. Quem está engajado de fato? Quem está fazendo algo por? Né? Para a gente entender quem que é quem, né? Circulação de riqueza interna, então, puxa, ó, levei projeto pro Leandro. Uva. Alguém me indicou alguma coisa, ou não, vamos comprar coisa do Sinaí. Cara, o dado que a gente tem dessa circulação é muito legal, porque a gente vai ter um dado um dia de, por exemplo, cara, só dentro do vinho a gente circula 1,5 milhão por mês. Entre a gente. Isso é muito legal. Diferenciais que a gente carrega. Então, por isso que a gente pode se considerar uma marca muito disruptiva. Que a gente está rompendo. E a gente está rompendo e dando chão. A gente não está tirando o chão e falando agora você vai ser esse esquerdomacho, esse grande herói. Porque assim, não. A gente está rompendo o padrão, dando sustentação e monetizando esse processo. Não para fazer esse homem se tornar um objeto de riqueza do vinho, mas que ele gere a prosperidade e que pode impactar de alguma forma o vinho se fizer sentido para ele. E é da mesma forma que a gente vai fazer as nossas coisas com um direcionamento muito claro de fazer essa roda girar, né? Então é muito legal, Otis, quando a gente começa a entender a monetização também como um poder de transformação profundo. E tudo vai ser orientado pelo nosso tripé: acolhimento, que educação, que gera abundância. Isso é muito materializável. Primeiro a gente já está criando, né, um posicionamento que ele é blindado. Então perceba que a gente está trabalhando muito nesse cenário bem pragmático, sem abstração. Então a ideia é continuar isso. Trabalhar com impacto mensurável e ter um DNA inegociável. Então o caminho é esse e vai ser esse ponto final. Então falando em relação a esse material, tá? Porque esse material você pode falar, cara, não faz o menor sentido.
começarei de novo com muito prazer. Mas o DNA da marca tá validado, tá organizado. Gente, esse é o DNA da marca. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, tchau. A Ambev quer fazer um patrocínio de R$ 1 milhão. O Tigrinho quer colocar 2 bilhões aqui pra gente. Cara, não é não e ponto, acabou. E como a gente se manifesta? Primeira coisa, a gente está falando de uma forma muito prática de uma marca que ela é sinônimo de revolução. Ela é sinônimo de reconexão, de humanização, de construção coletiva e, de novo, impacto mensurável. Então a gente é um coletivo político e propositivo que converge em Cômoro do Homem Negro sobre como transformar de forma prática, equitativa e humana o universo complexo e multidimensional e violento que o rodeia a partir de uma cosmovisão antirracista e feminista. E por isso a gente entrega valor compartilhado, mobilização e potencialização dos homens negros engajados com as mulheres contra qualquer tipo de violência. Então, por isso dessa relação também de criar critério, de criar cultura, de criar norma, de criar taxa de engajamento. Então, gente, legal, tem o vinho. Não é só sobre o vinho, não é só sobre a comida, não é só sobre o encontro. Aqui a gente está tá se juntando para fazer algo com esse afeto que nos foi dado, para esse privilégio de transformar. Então, a gente já vai caminhando para uma proposição de ação, de confronto, de certa forma. Então isso é muito interessante. E por isso que a gente começa a enxergar que o Vinhos ele é esse território de ação política, né? Que por algum motivo tem vinho, tem gastronomia no rolê. Então, como a gente até falou da transformação ali na primeira slide da força, que é esse grande composto de afetos que faz a transformação acontecer, esse território de ação política ele é composto por esses grandes grupos de afeto que ao ser impactado, que ao transformar essa pessoa, possibilita com que ele seja um agente transformador. E por isso a gente é um negócio capaz de estruturar, de ser, né, esse influenciador político, mas ser essa infraestrutura de impacto social, porque a gente está dando estrutura para esse sujeito ser esse agente. A gente não está tirando ele do eixo só de novo, protocolando o que ele tem que fazer ou não. A gente está transformando ele para ele se tornar capaz de transformar, dando sustentação. Né? Isso é muito legal. E aqui eu tenho o perfil do público, tá? Que aqui eu vou passar, mas só para te explicar que a gente tem nosso público principal, ação direta, tá? Que são os homens negros. A gente tem o público secundário, que não é menos importante, mas ele não é o nosso público de ação direta, que são as mulheres, né? Porque a gente precisa ter massa de homem, de grupo, gente fazendo, para poder pensar nessas ações com elas. E os terciários, que são quem coloca o dinheiro no rolê, né? Que aí são decisores de organização privada e de organização pública. E aqui um quadro de valores só para a gente ter uma ideia de quem que é quem, tá? E a partir disso, a gente faz o nosso estudo de concorrência. Aí no próximo vídeo eu dou sequência aqui.